Amado irmão, querido amigo, tudo bem com você? Que a graça de Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo e o grande amor de Deus esteja em você e com toda a tua família. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Eis-nos aqui, Pai, diante de Ti. E é diante de Ti, meu Deus, que queremos estar, queremos viver, queremos andar. Ajude-nos, ó Pai, a andar na luz da Tua presença. Ajude-nos a cada dia ter coragem e forças para buscá-lo de todo o nosso coração. O Senhor mesmo disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, Pai, aceite a nossa oração nesta hora. Aceite o nosso louvor, aceite a nossa entrega a Ti. E, acima de tudo, aceite a cada um de nós. Assim como o Senhor aceitou Abel e a oferta de Abel, que o Senhor também aceite a cada um de nós, com tudo que somos, com tudo que temos. Queremos nos dedicar inteiramente a Ti, queremos ser transformados por Ti, queremos ter a imagem e semelhança de Jesus Cristo em nosso caráter. Nós o adoramos, Pai, nós Te agradecemos, agora Te pedindo a iluminação do Espírito Santo para a compreensão da Tua palavra. E guarde a Tua palavra em nosso coração, Pai, para não pecarmos contra Ti. E abençoa-nos agora ao estudarmos a Tua palavra. O adoramos agradecidos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu querido, minha querida, abra sua Bíblia em Tessalonicenses capítulo 5. Tessalonicenses capítulo 5. Você sabe que eu estou falando de 1 Tessalonicenses, né? Que a 2 Tessalonicenses só tem 3 capítulos. A semelhança de 2 Pedro, né? Só tem 3 capítulos, e 2 Tessalonicenses também só tem 3 capítulos. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, está escrito assim: orem sem cessar. Então, o nosso tema de hoje é a oração. Nós vimos que a salvação é a nossa prioridade. E Deus trabalhou muito pela nossa salvação. Dia a dia, Deus quer que a gente desenvolva essa salvação. Isso chama-se crescimento na graça, ou crescimento no Espírito, ou crescimento em Jesus Cristo. Como você quiser. Né? Crescimento espiritual, crescimento em Cristo, crescimento na vida espiritual, crescimento na graça. Você precisa de comunhão diária com Deus. E a comunhão diária com Deus, ela se desenvolve através de 3 coisas. A primeira delas é a oração. E Jesus Cristo nos dá exemplo. Marcos capítulo 3 diz que Jesus Cristo deixou os discípulos e saiu sozinho para orar. Mateus capítulo 4 nós encontramos Jesus Cristo indo para o deserto para orar. João capítulo 8, leia comigo, João capítulo 8, versículo 1. João capítulo 8, versículo 1 está escrito, olha: entretanto, Jesus Cristo foi para o Monte das Oliveiras. Ele foi fazer o que na Monte das Oliveiras? Passou a madrugada orando. Quando ele passa a madrugada orando, ele está orando pelos fariseus, ele está orando pelos pecadores, ele está orando por mim, ele está orando por você. Vida de oração. Jesus Cristo é encontrado em vários outros momentos. Jesus Cristo vai ser encontrado numa vida de oração. No Getsemane, a gente viu Mateus capítulo 26, né? No Getsemane, Jesus Cristo, ele passou 3 horas orando. Não sei se vocês perceberam. Quando ele disse para Pedro: você não pôde vigiar comigo nem 1 hora. Jesus Cristo está orando, né? E aí os discípulos dormiram porque Jesus Cristo demorou na oração. Demorou no nosso ponto de vista, né? 1 hora de oração. Lutero, por exemplo, passava 4 horas de joelhos. E aqui no Getsemane, nessa última oração de Jesus Cristo aqui, como homem, ele gasta aí 3 horas orando. Mateus 26, a partir do verso 36. Em seguida foi Jesus Cristo com eles para um lugar chamado Getsemane, e ali disse aos seus discípulos: assentem-se aqui enquanto eu vou orar.
Mas o convite de Jesus Cristo era para que eles orassem também, não é? Eles estavam ali, Jesus Cristo estava em oração, eles deviam estar orando também. E levando consigo a Pedro, a João e a Tiago, começou a entristecer-se, a angustiar-se. Então disse a eles: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e orem comigo. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se, ajoelhou-se com o rosto em terra e orou ao Pai, dizendo: Pai, se é possível, passe de mim este cálice sem que eu beba. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus Cristo gasta aqui 1 hora, e o assunto é um só. O assunto é o conflito entre salvar o pecador ou justificar o diabo. A questão é essa. Ou você salva o pecador, ou você justifica Satanás. Só que Jesus Cristo já passou 3 anos e meio lutando contra Satanás para derrotar Satanás e dar a vitória a gente. E Jesus Cristo não vai fazer isso sem oração. Você quer ser um cristão vitorioso, você não lê a palavra, você não tem tempo para Deus, você não separa tempo de comunhão com Deus. Jesus Cristo diz que é impossível você vencer Satanás sem você estar agarrado, alicerçado em Deus. Você precisa de uma vida de comunhão com Deus. E para ter comunhão com Deus, você precisa de 3 coisas. A primeira coisa é a oração. A oração precisa ser um estilo de vida do cristão. Mais do que um hábito, tá? Mais do que um momento. Mais do que um propósito. Mais do que uma ação. Porque se for um propósito, você sabe que todo propósito ele tem um começo e um final. E aqui entra o perigo de muita gente, porque eu vou orar com um propósito. Eu vou fazer uma corrente de oração com um propósito. Vou passar 1 mês orando. 1 mês orando para Deus me dar um carro. Eu vou passar 1 mês orando para Deus me dar uma casa. Eu vou passar 1 mês orando para Deus me dar uma esposa. Eu vou passar 1 mês orando para Deus me dar um bom emprego. 1 mês para eu passar no concurso, 1 mês para eu passar no vestibular, 1 mês. Então tem começo, tem meio, tem fim. Final do mês, você conseguiu o que você queria. Qual é o propósito de você continuar orando? Nenhum. Então, mais do que um propósito, a oração precisa ser um estilo de vida. Eu costumo dizer que precisa ser um hábito. Precisa ser hábito. Você tem que ter o hábito de orar. O costume de orar. Daniel, leia comigo. Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Qual era o hábito de Daniel? Daniel tinha um hábito. O capítulo 6 mostra que os homens lá, os prefeitos, os sátrapas, os presidentes, né, das províncias, disseram que ninguém podia orar a nenhum deus a não ser ao rei. E aí lançaram um decreto, não ora ninguém, ninguém ora a deus nenhum, todo mundo vai orar ao rei. Aqueles homens fizeram o rei assinar essa lei, e Daniel ficou sabendo desse, diz o versículo 13, né? Não é bem versículo 13, é versículo 10 em diante, vamos lá. Daniel soube do edito, né, soube da lei que estava estabelecida e assinada. Ele entrou na sua casa, entrou no seu quarto, abriu as janelas para o lado de Jerusalém e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava de acordo com o seu costume. Qual era o costume? Qual era o hábito de Daniel?
Orar 3 vezes no dia. Ele tinha esse hábito. Você acha que Daniel foi um baluarte na Babilônia? Ele foi uma testemunha de Deus na Babilônia? Só porque ele não tinha outra opção? Como foi que Daniel saiu vitorioso da cova dos leões? Pela vida de oração. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo o século 21. O século das luzes, do autoconhecimento, da filosofia, da ciência, né, da cultura, da facilidade para tudo. Então você não precisa nem de Deus. Agora imagine precisar de oração. Você chega na farmácia, lá tem zilhões de remédios. Cada um para uma função. Até para unha. Você tem remédio lá para dor de unha. Você tem remédio para dor nos olhos. Você tem remédio para dor de dente. Você tem remédio para gripe. Para gripe deve ter um caminhão e uma carrada, né? Porque nenhum remédio serve para gripe, né? Você sabe, né? Que a gripe do Renivaldo passou por Kese, do meu filho. É diferente. O remédio que eu tomo para gripe, se ele tomar, não vai fazer nenhum efeito. Porque o vírus já passou por uma mutação, né? Quando ele sai do meu nariz, ele viaja pelo ar, ele pode ficar vivo aí até 72 horas, então ele já muda a forma, ele muda totalmente. Ele é um mutante. E a mutação do vírus da gripe é tremendamente rápida. Então não existe uma gripe igual a outra. Mas você vai na farmácia lá, tem vários remédios para gripe. Vários remédios para gripe. E nenhum serve, você sabe. Mas a gente toma assim mesmo, né? Mas aí o que acontece? Aí Paulo vai dizer para a gente orar sem cessar. Daniel, costume de orar, Jesus Cristo se punha de joelhos para orar. Esses homens, eles entendiam que a gente vive um conflito. A gente vive uma guerra. A guerra é: eu sou filho de Deus, você é filho, filha de Deus. E o diabo quer te destruir. Agora você quer vencer a Satanás. Você quer vencer este mundo tenebroso. Você quer ser um cristão vitorioso, robusto na fé, sem comunhão com Deus? É impossível. É impossível. Então, na comunhão com Deus, você precisa ter o hábito da oração. Você tem que ter o costume da oração. A oração precisa ser um hábito, não é um propósito, não é um momento, não é um projeto, não. É um estilo de vida. Vida de oração. É o que está em Tessalonicenses. Quando Paulo diz, orem sem cessar, é a mesma coisa que ele disse lá para os Gálatas, que a gente tem que andar no Espírito. A oração precisa ser um estilo de vida do cristão. E não existe uma oração igual a outra. Não existe. Por quê? Porque a oração de ontem, você viveu alguma experiência ontem. Ontem, por exemplo, foi um dia em que eu tive umas experiências pessoais. Hoje é diferente. Hoje é diferente. Hoje eu tenho o meu próprio problema hoje. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 6, verso 34, que basta a cada dia o seu próprio mal. Cada dia é uma nova batalha. Cada dia é um novo desafio. Cada dia é uma nova guerra. É uma nova batalha. Você está numa guerra constante contra Satanás. E todo dia você precisa de um ingrediente novo. Ou seja, de uma experiência nova com Deus. Aí você vai ler a história de Daniel, você vai ler a história de José,
Você vai ler a história de Davi, você vai ler a própria história de Saul, embora seja negativa, mas é lição para mim, para eu não fazer o que ele fez, para eu não agir como ele agiu. Então eu preciso, na comunhão diária com Deus, eu preciso desenvolver o hábito da oração. E fazer da oração um estilo de vida. Paulo diz, orem sem cessar. Tessalonicenses 5, versículo 17. Orem sem cessar. Ou seja, é orar em todo tempo. No Velho Testamento nós encontramos Enoque. E o que é dito de Enoque? Não está escrito em nenhum verso mostrando Enoque orando. Mas o texto diz assim, andou Enoque com Deus. No livro de Jó, nós encontramos Jó de madrugada buscando a Deus. Sacrificando a Deus. Orando a Deus. Mas não é dito de Enoque. De Enoque só diz que ele andou com Deus. Leia comigo, Gênesis capítulo 5, né? A questão de Enoque. Versículo 24 diz assim, ó, andou Enoque com Deus. É a mesma coisa que Paulo está dizendo, ore sem cessar. No meu relacionamento com Deus, no meu andar com Deus, eu vou dizendo para ele, Senhor, hoje não foi bom. Hoje eu fiz isso, isso e isso. E o final do meu dia, minha cabeça está me acusando. Eu estou me sentindo culpado. Porque eu fiz isso, isso, isso. No meu andar com Deus, eu vou ouvindo a voz de Deus. Agora, para eu ouvir a voz de Deus, eu preciso abrir a palavra. Eu preciso conhecer a Deus na palavra. Porque aí eu vou usar as 4.892 promessas a meu favor. O Senhor prometeu isto. E o Senhor prometeu para Davi. Mas eu quero que se cumpra em mim, porque eu também sou teu filho. Assim como Davi era um homem segundo o coração de Deus, eu também quero ser um homem segundo o coração de Deus. Então eu quero que o Senhor cumpra em mim a promessa que o Senhor fez a Davi. Então, Senhor, cumpra em mim a tua promessa. Então agora como é que eu vou pedir a Deus para cumprir a promessa se eu não sei que promessa foi que Deus fez a Davi? Primeiro, Deus prometeu a Davi que ele seria rei. Segundo, ele prometeu que todos os inimigos de Davi seriam derrotados por Davi. Ou seja, ele prometeu que Davi seria um homem vitorioso em todos os caminhos que ele trilhasse. Lógico que esses caminhos sempre caminhos que estão de acordo com a vontade de Deus. Quando Davi saiu do caminho, aí você sabe a tragédia aconteceu. Então Deus prometeu que ele seria vitorioso. Então eu também quero a vitória. Salmo 20, está escrito lá, o Senhor dá a vitória ao rei. Ora, se Deus prometeu dar a vitória a Davi, ele prometeu também dar a vitória a mim e a você. Como é que eu sei que está no Salmo 20, Renivaldo? Porque, meu irmão, minha irmã, é hábito meu ler os salmos toda tarde. Às vezes eu negligencio, né? Eu sou um pecador igual a você, tá? Não me considere uma pessoa melhor que você, por favor. Eu sou igual a você. Talvez a única diferença que eu posso dizer que pode ter entre mim e você seja justamente o que eu estou pedindo para você ser. Uma pessoa de oração. Uma pessoa de comunhão com Deus. Pare de depender de pregadores. Pare de depender de cultos. Pare de depender de outros dizer para você o que você tem que fazer. Busque na palavra, meu irmão. Busque na palavra, minha irmã. Aprenda de Deus na palavra. Pegue a Deus pela palavra. Deus prometeu a Davi que ele seria bem sucedido em todos os lugares que ele fosse. E Deus não só prometeu a Davi vitória, não só prometeu que ele teria sucesso onde ele fosse, mas Deus prometeu que estaria com ele.
Eu te fortalecerei, eu te ajudarei. Está lá no livro de Crônicas. Então, como é que eu vou saber que Deus prometeu isso para Davi? Leia a palavra, abra a palavra, deixe Deus falar com você na palavra. Tira o nome de Davi e coloca o teu. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, é meu, do Renivaldo. O Senhor é o pastor do Renivaldo. Ele não é, além de ser Senhor, né? O texto, a gente sempre coloca aqui o pastor, né? O pastor é o bonzinho, tá lá, mas diz o texto que ele tem um cajado e uma vara. O cajado para puxar você para perto dele, mas a vara, meu filho, ó, é para surrar você quando você sai do caminho. As ovelhinhas se desviaram do caminho, ela tomava uma varada. A gente quer viver uma vida cristã sem disciplina. E não existe isso. Agora, para eu aceitar a disciplina do Senhor, eu tenho que saber o que Ele está fazendo de mim e o que Ele quer de mim e para onde Ele quer me levar. Comunhão sem a palavra não existe. Você conhece a palavra? A palavra de Deus é teu guia, é teu instrutor. A palavra de Deus é o padrão de regra e fé para você. Você vive da palavra, você vive pela palavra. Quando Daniel diz a Dario, não vou adorar você, nem vou orar a você, vou orar ao meu Deus, ele foi parar na cova dos leões. E quando Dario chega para ele no dia seguinte e diz para ele, Daniel, o teu Deus conseguiu livrar você da boca dos leões? Ele diz, eu não fiz nada errado. Eu não cometi nenhum pecado. Deus não tinha obrigação de livrar Daniel. Agora, por causa dos algozes de Daniel, dos inimigos de Daniel, Deus livrou a Daniel. Para fazer justiça ao nome de Deus. Porque eles disseram, nós não vamos encontrar nenhuma justificativa para condenar Daniel, a não ser na religião dele, no Deus dele. Então a gente vai destruir o Deus de Daniel, para que a gente consiga derrotar Daniel. Eles mexeram com a pessoa errada. Quando você é um filho de Deus, que mantém comunhão com Deus, que vive uma vida, um estilo de oração, vida de comunhão com Deus, Deus se vê obrigado, e observe, a expressão é essa mesmo, Deus se vê obrigado a cuidar de você, porque você se colocou nas mãos de Deus. E os inimigos, Satanás quer derrotar a Deus através de você. Os inimigos de Daniel lutaram, não foi contra Daniel, lutaram contra o Deus de Daniel. Leia o capítulo 6, eles vão dizer, Daniel capítulo 6, eles vão dizer, nós não vamos encontrar nenhum defeito em Daniel se a gente não procurar no seu Deus. Leia comigo, Daniel capítulo 6, né? Olha aqui, ó, verso 4 em diante. Diz assim, os presidentes, os sátrapas, procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpá-lo de coisa nenhuma, porque ele era fiel e não se achava nele erro ou culpa algum. E disseram estes homens, verso 5, nunca acharemos ocasião contra Daniel, se não a procurarmos na lei do seu Deus. Eles mexeram com quem? Mexeram com Daniel? Não, mexeram com Deus. Igual Amã lá no Esther, né? No livro de Esther, Amã, ele não lutou contra Mardoqueu, ele lutou contra a religião de Mardoqueu. Ele não mexeu com Mardoqueu, ele mexeu com o Deus de Mardoqueu. E o triste fim de Amã foi terrível. Por quê? Porque ele mexeu com a pessoa errada. Ai daquele que mexer com você, diz Isaías. Ai daquele que tocar a menina dos teus olhos. Você, diz Zacarias capítulo 3, se eu não estou enganado, versículo 8, você é a menina dos olhos de Deus. Aleluia! Amém!
Você é a menina dos olhos de Deus. Agora você não pode ser vitorioso na batalha contra Satanás se você não se colocar nos braços de Deus, como Daniel, como Paulo, como Davi e acima de tudo como Jesus Cristo. Quando Satanás tentou derrotar a Jesus Cristo, Jesus Cristo derrotou a Satanás pela palavra, porque ele tinha uma vida de oração. Ele conhecia a palavra. Ele tinha comunhão com Deus através da palavra. Daniel, os sátrapas, os presidentes disseram: nós temos que procurar na lei do Deus dele. E lá está escrito: ao Senhor teu Deus orarás e só diante dele te prostrarás. Só a ele adorarás e só a ele darás culto. Ninguém adora outro Deus a não ser o rei durante 30 dias. A oração tem que ser mais do que um propósito. A oração tem que ser uma comunhão, um hábito de comunhão diária com Deus. E aí você vai ouvir a voz de Deus. Porque você falou com Deus, agora Deus vai falar com você. E aí, meu irmão, a gente tem que aprender a aceitar os nãos de Deus. No processo da disciplina, por que muita gente hoje não quer compromisso com a palavra? Porque a palavra vai dizer não. Deus é muito fiel para mim. Ele é muito fiel a mim. Então ele vai dizer não. Então eu preciso da palavra. Olha o que Davi disse acerca da palavra. Salmo 119. Leia comigo, Salmo 119. Vamos ler alguns versículos aí do Salmo 119. Depois a gente vai ler também o Salmo 19, tá? Mas o Salmo 119 primeiro. Leia comigo, Salmo 119, versículo 9, 10 e 11. Olha o que está escrito. 9, 10 e 11. Ele diz assim: como poderá um jovem manter puro o seu caminho? Eu costumo dizer aqui, como pode o jovem manter puro o seu coração? Como pode um jovem manter puro a sua alma? Como pode um jovem manter pura a sua mente? Observando a tua palavra. Observando. Examinando a palavra. Tendo comunhão com Deus através do estudo da palavra de Deus. Verso 10. De todo o coração eu te busquei. Não me deixes fugir da tua lei. Ou dos teus mandamentos. Você vai encontrar essas duas versões aí, tá? Não me deixe fugir da tua lei, ou não me deixe fugir dos teus mandamentos. A palavra de Deus, os mandamentos de Deus, 6.632 mandamentos, é para a minha felicidade. É para que eu aprenda a andar com Deus e ser vitorioso. Versículo 11. Guardo no coração o quê? A tua palavra. Para quê? Para não pecar. Comunhão com Deus tem que ser através da oração e do estudo da palavra. Eu preciso, dia a dia, desenvolver um estilo de vida que me leve a uma vida de oração e comunhão com Deus. E isso passa não só pela oração, não só eu falo com Deus, mas Deus também fala comigo através da palavra. A palavra de Deus é a nossa lâmpada. Diz o Salmo 119, versículo 105, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela é luz para o meu caminho. Daniel foi um gigante na fé, porque ele vivia pela palavra. Ele vivia da palavra. Jesus Cristo foi vitorioso contra Satanás, porque ele vivia da palavra. Lá no Salmo 40, versículo 8, olha o que está escrito de Jesus Cristo. Salmo 40, versículo 8, olha o que está escrito acerca de Jesus Cristo. Versículo 8 está escrito assim: agrada-me em fazer a tua vontade, ó Deus.
e os teus mandamentos estão no meu coração. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus, e a tua lei está em meu coração. E quem coloca a lei de Deus no nosso coração? Leia de novo comigo, Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Quem é que coloca a lei de Deus em nosso coração? Ezequiel 19, capítulo 11, verso 19. Né? Dar-lhe-ei um coração novo e colocarei dentro deles o Espírito Santo. Darei a eles espírito novo, né? E tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui é o Espírito Santo, meu irmão. Agora o capítulo 36, verso 27. Olha o que está escrito. Quem é que coloca a lei em nosso coração? Como foi que Jesus Cristo foi cheio do Espírito Santo? Através da comunhão diária com Deus. Verso 25 a 27 diz assim: aspergirei água pura sobre vocês e os purificarei, e vocês ficarão purificados de todas as imundícias de vocês, e de todos os ossos ídolos eu os purificarei. Darei a vocês um coração novo, porei de vocês um espírito novo, e tirarei de vocês o coração de pedra, e darei um coração de carne, e porei em vocês o Espírito Santo, e vocês vão andar nos meus estatutos e na minha lei. Jesus Cristo disse: a tua lei está no meu coração, os teus mandamentos estão no meu coração, e para não pecar. Em outras palavras, ele diz: eu guardo a palavra. Guardo a palavra no coração, para não pecar. Os vencedores dos últimos dias. Quem são os vencedores dos últimos dias? Leia comigo, Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Apocalipse 12, versículo 17. Irou-se o dragão, irou-se Satanás contra o remanescente de Deus, né? Contra a mulher, a igreja, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Meu irmão, você precisa da comunhão com Deus. Você precisa da comunhão com Deus através da oração e do estudo da palavra. E Renivaldo, qual é o terceiro ingrediente da comunhão com Deus? Eu costumo dizer que é o testemunho. Na minha comunhão com Deus. Se você ler o livro de Jó, se você ler Gênesis, a história de José, a história de Saul, a história de Davi, a história de Paulo. Então todos nós vamos ver que da comunhão com Deus existe o propósito final. O propósito final da comunhão é você brilhar, é você iluminar. Jesus Cristo disse, Mateus capítulo 5, né? Vocês são a luz da terra, vocês são o sal do mundo. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. A ordem dos fatores não altera a soma. Você nasceu para brilhar. Você nasceu no reino de Deus para iluminar. Porque você foi gerado no Espírito Santo, recriado no Espírito Santo para dar testemunho da verdade. Olha o que Jesus Cristo disse dos discípulos. Agora você pode ficar aí só com a questão da adoração e louvor, né? Agora, a adoração, meu irmão, como estilo de vida, você adora a Deus quando você visita um órfão, quando você leva um alimento a um necessitado, quando você é honesto no seu comércio. Aí você está sendo uma luz. Aí você adora a Deus. Você glorifica a Deus. As pessoas são obrigadas a glorificar a Deus. Por quê? Porque você mostrou para elas que você é diferente. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Veja o que Jesus Cristo vai dizer aos discípulos. Atos 2,
Você vai ser cheio do Espírito Santo. Para quê? Para que você vai ter comunhão com Deus? Ah, para não pecar, para viver uma vida espiritual vitoriosa. Tudo tem um propósito só, meu irmão. É você salvar outros. É você ser um instrumento de Deus para alcançar outros. Vida cristã sem testemunho. Aliás, não vou nem dizer isso aqui, porque todos nós estamos testemunhando de Deus, negativamente ou positivamente. Você escolhe o que você, que tipo de testemunho você está dando, se é positivo ou se é negativo. Todo mundo está sendo influência para a vida eterna. Você está sendo um cheiro de vida para a vida, disse Paulo em Coríntios, né, que você é um cheiro de vida para a vida, ou você é um cheiro de morte para a morte. Sem outra opção. Nós só temos duas opções: ou nós brilhamos por Jesus, ou nós vivemos por Jesus, ou o mundo se torna conhecedor de Jesus por meu intermédio, ou estou sendo trevas. E aí a gente volta para a história de Daniel. Como foi que todos os impérios dominados pela Babilônia ficaram conhecendo o Deus de Daniel? Pelo fato de Daniel viver uma vida de comunhão com Deus e ser fiel a Deus. Não foi por ele sair da cova dos leões. A cova dos leões não foi para Daniel. A cova dos leões foi para quem estava acusando Daniel. A cova dos leões foi para aqueles que estavam lutando contra o Deus de Daniel. Lógico que Daniel ele vai sair da cova dos leões mais fortalecido, lógico. Porque agora o seu holofote aumentou. Todo mundo na Babilônia deixou de adorar a estátua de Nabucodonosor. Por quê? Porque 3 jovens saíram ilesos de uma fornalha. Aqueles acusadores que estavam acusando os 3 jovens da fornalha, Ananias, Misael e Azarias, eles viram o poder do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles que estavam acusando a Daniel viram o poder do Deus de Daniel. O mundo precisa ver o Deus que você serve. Agora, como é que eles vão ver o Deus que você serve se você age como eles, vive como eles, se comporta como eles? Não se esqueça do Salmo 1. O Filho de Deus, ele não anda com os escarnecedores, não se assenta na roda dos escarnecedores, ele não toma conselho com os ímpios e nem segue o caminho dos pecadores. Você está neste mundo para viver de forma diferente, para brilhar, para iluminar, para refletir a glória de Deus para este mundo. Paulo diz que você deve ter a glória de Deus em você. E lá a gente leu, né, em Pedro, né? A gente leu na mensagem de ontem, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pedro diz que você tem que crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo para você ser a glória dele neste mundo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, né, está escrito: você precisa ser para a glória. Seja ele a glória, seja Jesus Cristo glorificado em você, agora e para sempre. 1 Pedro, capítulo 4, ele diz que o mundo precisa glorificar a Deus através de você. Por você viver uma vida de comunhão com Deus. Então, qual é o terceiro ingrediente da comunhão com Deus? É o testemunho. É o que o mundo está vendo em você. Está vendo você um mentiroso, um desonesto, um infiel. Você é daquele que o mundo ama a sua presença para poder dar risadas com você. Então Deus deu a dizer: filho, você é diferente. Eu quero você de forma diferente.
Eu quero que você não ande no conselho dos ímpios, não se assente na roda dos escarnecedores, nem trilhe o caminho dos pecadores. Porque o caminho deles leva para a perdição, o seu leva para o céu. O mundo inteiro ficou sabendo do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles saíram da fornalha. Primeiro porque eles foram fiéis à palavra de Deus. Eles disseram, eu prefiro morrer a adorar outro Deus. Eles preferiram a fornalha a negar o seu Deus. A vida deles já incomodava aqueles homens, porque senão eles nem iam notá-los. A vida de Daniel já incomodava aqueles homens. Do contrário, eles nem notariam Daniel. Agora, quando Daniel mostra com a sua vida que ele é diferente, ele é honesto, ele é fiel, ele é puro, aí ele dá testemunho. Não adiantava Daniel ficar dias e noites orando, se no dia a dia ele não agia como um filho de Deus. Não adiantava ele conhecer toda a Bíblia, se ele não vivia a palavra, não vivia os mandamentos. Aí aqueles homens não iam ter de que acusar Daniel. Ele seria corrupto. Então eles não tinham que acusar Daniel porque ele seria corrupto. Meu irmão, minha irmã, o tema de hoje é oração. Mas a oração precisa de um contexto. E o contexto é a comunhão com Deus. A comunhão com Deus precisa de 3 elementos. Precisa da oração, precisa do estudo da palavra e precisa do testemunho. Ou seja, o testemunho é o resultado final da comunhão com Deus. É o fruto da comunhão com Deus. É você brilhar por Jesus, testemunhando da salvação que Ele operou em você. Quer você ter um estilo de vida de comunhão com Deus? Quer você desenvolver um estilo de vida com Deus? Não esqueça da mensagem de ontem. Crescimento na graça. Você precisa dos escudos. E Paulo fala que a oração é um dos escudos da fé. É um dos escudos, é uma das armaduras de Deus para você ser um cristão vencedor. Você precisa do estudo da palavra, você precisa do testemunho. Você precisa testemunhar de que Deus age em você, que Ele vive em você e que você anda com Deus. Ore comigo, maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Eis-nos aqui, Pai, diante de Ti. E diante de Ti queremos viver para sempre. Aceita a todos nós e ajude-nos hoje, Pai, a, como Daniel, como Davi, como Jesus Cristo, como Paulo, desenvolver em nós uma vida de comunhão com o Senhor através da oração, do estudo da Tua palavra e do testemunho. Que possamos ser uma bênção aos outros através das Tuas mãos poderosas agindo em nós. Nós Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.